E se eu dissesse que o maior fardo que você carrega não está em seus ombros, mas sim em sua mente, aquele relacionamento, aquela memória, aquela expectativa, tudo isso te prende como correntes invisíveis. Mas hoje você aprenderá a romper esses grilhões. Com a sabedoria dos maiores filósofos estoicos, você transformará apego em força e dor em liberdade. Prepare-se, o que você ouvirá pode mudar para sempre a forma como você lida com suas emoções. E no vídeo de hoje, vamos explorar os ensinamentos atemporais de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, para descobrir como lidar com o apego emocional sem perder a leveza, a paz e o foco interior. Esses homens viveram séculos atrás, mas suas palavras ainda ressoam nos corações que buscam equilíbrio em meio ao caos moderno. O estoicismo nos convida a olhar para dentro, a cultivar uma mente firme diante das incertezas e a distinguir o que controlamos do que não está em nossas mãos. E nessa linha entre controle e entrega nasce o verdadeiro poder do desapego. Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pausa rápida para agradecer a todos os inscritos do canal. Cada comentário, cada curtida e cada visualização significa muito para mim. É graças a vocês que estamos construindo uma comunidade de buscadores, de pessoas que querem viver com mais propósito, sabedoria e autenticidade. Muito obrigado por fazer parte disso. Agora sim, vamos começar a explorar esse caminho com profundidade. E o primeiro passo é entender como o desapego pode ser praticado na vida real, mesmo quando parece impossível. Desapegar não é um ato instantâneo. É como segurar uma corda grossa com tanta força que suas mãos começam a sangrar, mas mesmo assim, você tem medo de abrir os dedos. Por quê? Porque lá no fundo você acredita que se soltar vai cair no vazio. Mas e se eu dissesse que soltar essa corda não é o fim, mas sim o começo de algo novo? Às vezes, ao soltar, você descobre que pode finalmente esticar as mãos e agarrar algo muito melhor. Eu precisei aprender isso da forma mais dolorosa possível. Durante muito tempo, me mantive em um relacionamento que era confortável, mas não mais verdadeiro. Tinha medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não encontrar nada melhor. E esse medo me impedia de ver que, ao me apegar àquilo que já havia terminado por dentro, eu estava fechando portas para oportunidades reais de felicidade. A verdade é que o medo de estar perdendo algo, o famoso FOMO, é uma armadilha criada por nossa própria mente e alimentada constantemente pelas redes sociais. Você desliza o dedo por telas infinitas de pessoas sorrindo, viajando, se apaixonando, conquistando, brilhando, e começa a acreditar que a vida delas é melhor que a sua. Mas o que você vê ali é apenas uma fração altamente filtrada de uma realidade que você não conhece por completo. O resultado: você começa a se apegar a uma ideia de felicidade que nem é sua. E isso torna o desapego quase impossível, porque você está tentando largar o que conhece em troca de algo que nem sabe se existe. Mas preste atenção nisso. A grama só parece mais verde do outro lado porque você está olhando de longe, e muitas vezes é só tinta artificial por cima de terra seca. Desapegar não significa desistir da felicidade, significa redefini-la em seus próprios termos. É sair da esteira emocional onde você corre atrás de um holograma achando que um dia vai alcançá-lo. Mas você nunca vai, porque ele não é real. E quanto mais rápido você corre, mais você se afasta de si mesmo. Os estoicos nos ensinam uma verdade simples, mas poderosa. Sua paz começa quando você foca apenas no que está dentro do seu controle. E sabe o que está nesse espaço: seus pensamentos, suas ações, seu crescimento. Quando você entende isso profundamente, algo muda. Você para de correr atrás do inalcançável. Você para de medir sua vida pela régua dos outros. Você para de viver sob o domínio da comparação, do apego, da carência. E é nesse exato momento que a liberdade começa a surgir. O desapego não é frieza, não é indiferença, é força interior, é sabedoria emocional, é a habilidade de seguir em frente sem carregar o peso morto de histórias que já acabaram. Ao soltar o que não te serve mais, você cria espaço para aquilo que realmente importa. Novas conexões, novas experiências e uma leveza que vem de viver a sua verdade, não a verdade dos outros. Lembre-se disso. Soltar não é cair. Soltar é voar. Segundo passo, o poder do desapego. O que torna o desapego tão poderoso?
Por que é tão necessário mesmo que muitas vezes seja tão difícil? Quando você se apega demais a pessoas, situações ou ideias, é como entregar o controle remoto das suas emoções a outra pessoa. De repente, você se sente bem ou mal dependendo do que ela faz, diz ou pensa sobre você. Essa dependência emocional te prende em um ciclo perigoso, onde sua estabilidade interna se torna refém do mundo externo. Quantas decisões importantes você já adiou? Ou quantos passos deixou de dar por medo de perder alguém ou algo? O apego excessivo nos paralisa, nos empurra para fora do nosso centro. E o mais grave, ele nos afasta daquilo que realmente importa. Mas desapegar não é parar de se importar. É, na verdade, aprender a dar o peso certo às coisas que não estão sob nosso controle. Os estoicos sabiam disso. Eles comparavam nossas emoções a um navio ancorado em um porto. Se você estiver preso a muitas âncoras, não conseguirá navegar. Mas se levantar essas âncoras, uma a uma, logo estará livre para explorar o oceano da vida com confiança. É exatamente isso que precisamos fazer. É exatamente isso que precisamos fazer. Começar identificando de quem ou do que estamos apegados em excesso. Às vezes é uma pessoa, outras vezes é uma ideia, uma expectativa, uma versão idealizada de nós mesmos. Pergunte-se: por que estou me apegando a isso? Estou buscando aprovação. Tenho medo de ficar sozinho. Estou tentando preencher um vazio interno. A clareza sobre a raiz do apego é o primeiro passo para retomar o controle da sua própria jornada. Depois disso, é hora de redirecionar seu foco, envolver-se em atividades que te tragam propósito, satisfação e conexão com o presente. Praticar a gratidão. Praticar a gratidão, não como um clichê, mas como um exercício diário de presença e valorização do agora. Meditar sobre suas prioridades e se perguntar: isso realmente importa? Quando você começa a se concentrar em seu desenvolvimento pessoal, descobre algo libertador. A necessidade de aprovação externa começa a perder força. Você percebe que sua essência não depende da opinião de ninguém, nem da presença de alguém. O que antes parecia impossível de soltar, agora começa a perder o poder sobre você. O desapego te permite valorizar suas próprias conquistas, encontrar alegria nas pequenas vitórias e sentir orgulho de quem você está se tornando. Com o tempo, você se torna mais resiliente, menos reativo, mais centrado. Você aprende a caminhar com serenidade no meio da tempestade. A cada âncora emocional que você solta, a liberdade se torna mais real, mais presente, mais sua. Essa jornada não é rápida, é contínua, mas a cada passo você se fortalece, você se aproxima de uma paz interior que não depende de nada além de você mesmo. Navegar pela vida exige coragem, mas quando você entende que tem o leme nas mãos e que pode escolher levantar as âncoras que te prendem, tudo muda. O poder do desapego é esse: devolver a você o controle da sua rota. Te lembrar que não importa o que ficou para trás. O horizonte está logo à frente, esperando você se libertar e seguir. Terceiro passo: entendendo o apego para entender o desapego. Primeiro é preciso entender o que de fato é o apego. E muitas vezes, ele não tem nada a ver com amor, mas sim com o ego. Pense em um bebê recém-nascido. Ele vive no presente, sorri com autenticidade, sente com pureza. Ele ainda não aprendeu a se apegar. O amor está ali, livre, leve, sem cobranças. Mas à medida que crescemos, algo muda, o ego vai tomando espaço. Ele nos convence de que precisamos de certas pessoas, situações ou validações para nos sentirmos completos. É aí que o apego nasce. Não por necessidade real, mas por medo. Medo de não sermos suficientes. Medo de não sermos amados. Medo de não sermos vistos. O apego é a tentativa do ego de garantir segurança. Ele nos diz: se você tiver isso, estará salvo. Só que isso é uma ilusão, porque tudo o que o ego busca do lado de fora, na verdade, está disponível do lado de dentro. Quando você começa a enxergar o apego como um produto do seu ego, algo muda. Você deixa de se identificar tanto com ele. Começa a observar, a refletir, a questionar. Por que estou tão obcecado por essa pessoa? Por que não consigo parar de pensar naquela situação? Será que isso vem de um lugar de amor ou de um lugar de medo? Essa mudança de perspectiva é poderosa, porque,
Quando você entende que o seu valor não está atrelado ao que você tem ou a quem está ao seu lado, você começa a recuperar sua liberdade emocional. A sua essência já é suficiente. Ela não precisa de adornos nem de aprovação. Ela não precisa de garantias externas para florescer. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo, uma prática, uma escolha diária de se reconectar com quem você é de verdade, além dos papéis, das máscaras, das dependências. E essa reconexão começa quando você decide viver a partir do amor, não do ego. Amor por você mesmo. Amor pelo seu caminho. Amor pela sua jornada. Mesmo com todas as suas imperfeições. Viver a partir do amor é confiar que aquilo que é seu encontrará o caminho até você. É não se agarrar desesperadamente ao controle, mas abrir espaço para o fluxo natural da vida. É entender que o que foi embora não te define e o que ainda está por vir não precisa ser forçado. O ego vive no medo, o amor vive na abundância. Quando você deixa o medo da perda de lado, o universo encontra formas inesperadas de te recompensar, porque você já não está mais vibrando escassez, está vibrando confiança, está aberto, está inteiro, e é nesse estado que a vida acontece com mais leveza, mais verdade e mais plenitude. Desapegar não é parar de amar, é amar de um jeito mais puro, sem dependência, sem desespero, sem prisão, é continuar amando, mesmo quando for necessário deixar ir. Porque o que é verdadeiro permanece, mesmo que mude de forma. E o que não era real, nunca esteve realmente lá. Quarto passo, a ilusão do ego. O ego é um mestre da ilusão. Ele sussurra em nossos ouvidos que não somos bons o bastante, que a felicidade está sempre do lado de fora, que precisamos de alguém para nos completar, de algo para nos validar, de um status para nos sentirmos importantes. E é assim que começamos a nos apegar a pessoas, a títulos, a conquistas, a ideias fixas de quem deveríamos ser ou de como a vida deveria estar. O ego nos convence de que há alguém melhor que nós, que existe uma vida ideal, vivida por outros e inalcançável para nós. E então começamos a projetar. Colocamos pessoas em pedestais, idealizamos relacionamentos, romantizamos situações que na prática nem eram tão boas assim. É aí que nasce o apego mais tóxico. Aquele construído sobre a falsa ideia de escassez, de que só existe uma chance, uma pessoa, um caminho. E se aquilo for perdido, estaremos condenados à dor eterna. Mas quando somos forçados a encarar a vida em momentos cruciais, percebemos uma verdade poderosa. Ninguém tem uma chave secreta para a felicidade. Todos, sem exceção, enfrentam dúvidas, medos, fragilidades. Todos são humanos. Quando você enxerga isso com clareza, a ilusão se desfaz. Aquele alguém que parecia tão superior, tão essencial, na verdade é tão imperfeito quanto você. E essa percepção te liberta. Ela te lembra de que você não precisa se apegar a ninguém, como se sua vida dependesse disso. Porque ela não depende. O que você realmente precisa é de um reencontro com sua própria completude. Isso não significa desvalorizar os outros, pelo contrário. Significa vê-los com humanidade, sem idealizações, sem carências projetadas, sem dependência emocional. E também significa olhar para si mesmo com mais gentileza, com mais amor, com mais consciência de que o que você é já basta e que qualquer relação saudável nasce da soma de duas inteirezas e não da necessidade de alguém preencher o que falta em você. O ego quer te convencer de que você só será feliz se tiver aquilo que falta. O amor próprio te lembra de que você já tem tudo o que precisa para ser feliz agora. É fácil cair na armadilha de achar que existe alguém insubstituível, que se aquela pessoa for embora, nada mais fará sentido. Mas isso é só mais uma ilusão do ego, uma narrativa criada para manter você dependente, fragilizado. Desapegar não é fechar o coração, é abrir espaço para amar com liberdade, sem medo, sem exigência, sem prisão. É lembrar que mesmo que alguém tenha sido especial, sua completude nunca dependeu da presença dele. Você é inteiro por si só. E é por isso que os ensinamentos estoicos são tão valiosos. Eles nos ensinam a ver o mundo com lucidez, a reconhecer nossa humanidade compartilhada, aceitar a impermanência, abraçar a realidade sem resistência. Cada pessoa que cruza seu caminho tem um papel,
Assim como você tem um papel na vida de outros, mas nenhum desses papéis é permanente, nenhum é indispensável. E entender isso não é ser frio, é ser forte, é cultivar uma paz interior que não se abala com a ausência, com a mudança, com a perda, porque. No fim das contas, o que mais importa não é quem ficou ou quem partiu, é quem você se tornou no processo. Essa é a força silenciosa que os estoicos tanto valorizavam, a firmeza emocional que nasce da clareza, a liberdade que nasce do desapego, a felicidade que nasce da verdade. Quinto passo: o caminho para a felicidade. Existe uma pergunta que pode mudar sua vida. De onde vem o seu valor? Se a resposta está em outra pessoa, em um cargo, em um status social ou na aprovação alheia, então o apego será inevitável. E a felicidade sempre frágil. O que é verdade sempre frágil. Mas quando você entende que o seu verdadeiro valor vem de dentro, tudo começa a mudar. Você deixa de correr atrás de validação e começa a caminhar com propósito. Você para de implorar por amor e começa a cultivar amor próprio. Você deixa de depender de alguém para se sentir completo e passa a se bastar. O desapego emocional é, antes de tudo, um ato de autoconhecimento. Ele não exige que você corte laços com frieza, mas que reconheça que a sua companhia mais importante é você mesmo. A forma mais profunda de conexão é aquela que você constrói com sua própria alma. Muitas vezes achamos que nossa felicidade está presa à presença de alguém, que só seremos inteiros se aquela pessoa estiver por perto, que nossa autoestima depende do quanto ela nos valoriza. Mas isso não é amor. Isso é aprisionamento emocional. É como um pássaro que acredita que só pode voar se acredita que só pode voar se estiver com outra ave ao lado. Ele esquece que nasceu com as próprias asas. Ele se esquece que o céu é livre e sempre esteve ali esperando por ele. Quando você internaliza essa verdade, o desapego deixa de parecer um sacrifício e passa a ser uma libertação. Você para de mendigar a atenção e começa a distribuir presença. Você para de esperar por alguém e começa a se encontrar consigo mesmo. É a chave para uma vida plena. Imagine sua vida como um jardim. Você não implora para uma flor crescer. Você cuida do solo, rega a terra, protege das pragas e confia no processo. Algumas flores virão, outras não. Algumas ficarão, outras passarão. Mas o jardim floresce, independentemente de quem o admira. Assim é o seu valor. Ele não está em quem entra ou sai da sua vida. Está em quem você é quando ninguém está olhando. Está na sua integridade, no seu silêncio, nas suas escolhas, quando ninguém está vendo. O desapego então não é uma barreira ao amor. É o que torna o amor possível. Porque amar de verdade só é possível quando você não precisa prender o outro para se sentir seguro. Só é possível quando você não se anula para caber na vida de alguém. Só é possível quando você ama livremente, inclusive a si mesmo. Essa é a essência da filosofia estoica. Focar naquilo que está sob seu controle. Seus pensamentos, suas ações, seu crescimento, tudo mais pessoas, situações, sentimentos que vêm e vão faz parte do fluxo natural da vida. E tentar controlar esse fluxo é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você tenta reter, mais escapa. Mas quando você aprende a mergulhar com confiança, a água te sustenta. Por isso, o verdadeiro desapego não é afastamento. É confiança. Confiança de que você está seguro dentro de si mesmo. Confiança de que o que for verdadeiro ficará. E o que não for, partirá, sem levar sua paz junto. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é pouca coisa. É uma prova de que você está comprometido com sua jornada, que você não quer mais carregar pesos invisíveis, que você está pronto para viver com mais leveza, verdade e propósito. Cada passo em direção ao desapego é um ato de coragem. Cada pensamento que você transforma, cada dor que você solta, cada lembrança que você libera, tudo isso está te aproximando da sua melhor versão. Você é a âncora da sua vida, e ninguém mais tem o poder de comandar suas emoções ou decidir o seu destino. Ao se libertar dos apegos que já não te servem, você abre espaço para novas possibilidades, novas conexões e uma paz que não depende de circunstâncias externas. Acredite, você merece viver uma vida plena, uma vida onde sua felicidade não oscile com a presença ou ausência de alguém, uma vida onde você se sente inteiro por simplesmente ser quem você é. Ao aplicar esses ensinamentos do estoicismo,
Você não está apenas mudando sua realidade, está inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Está sendo um exemplo vivo de transformação. Nunca subestime o poder que existe dentro de você. Você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que já percebeu, e mais merecedor da felicidade do que o seu ego deixa você acreditar. Continue nessa jornada. E se esse vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E deixe aqui nos comentários uma frase para selar o seu compromisso com essa transformação. Estou pronto para navegar livremente. Sua voz importa. Seu caminho importa. Sua luz faz diferença no mundo. A verdadeira transformação começa dentro de você. E agora ela já começou. Vamos juntos.